Fala pessoal, Pedro Henrique aqui, seja muito bem-vindo ao podcast Implanta BIM do canal HR Compacta e o tema de hoje são os 5 pilares do BIM. Quero agradecer a você pelo seu like dado nesse vídeo podcast. Isso ajuda demais a trazer mais conhecimentos de forma gratuita para você e para os profissionais da área da construção civil. E caso esteja caindo de paraquedas, convido a mergulhar nesse universo do open source, dos softwares livres, no projeto de construção civil usando o FreeCAD BIM, com diversos tutoriais aqui no canal e também com os treinamentos completos e a partir de R$ 90 em nosso site. Informações estão nas descrições, você também pode conferir esse podcast via Spotify também, beleza? Seguindo aqui, o BIM pode ser entendido como um processo de gestão e trabalho colaborativo, com integração de dados e sistemas em um ambiente inovador para os envolvidos no desenvolvimento de um empreendimento. Essa excelente colocação do que é BIM, descrita pelo Sérgio Leuzin em seu livro Gerenciamento e Coordenação de Projetos BIM, faz nós entrarmos em uma visão de que modelos em BIM não são apenas modelos 3D. Afinal, nem tudo que é 3D é BIM, mas tudo que for BIM será 3D. É confuso, mas vamos entender que nesses 5 pilares nós temos os seguintes itens: a modelagem, a cooperação, gerenciamento de informações, que anda meio que junto com a padronização, e a automação. Quando a gente falamos sobre a questão de modelagem, nós temos que entender qual é o nível que nós queremos dessa modelagem. Na verdade, a modelagem é uma parte integrante da gestão da informação do projeto. É como se ele fosse um banco de dados modelado. Dentro desse banco de dados, em vez de ter uma caixa com todas as informações ali dentro, ele está formando uma casa, um prédio, uma escola, um hospital e por aí vai. E dentro dele está as informações importantes de qual é o material que está sendo usado nesse projeto, qual é o cronograma desse projeto, o orçamento e por aí vai. Ou seja, a modelagem serve como um banco de dados completo da obra com o objetivo de evitar erros de compatibilidade entre diferentes disciplinas. Em breve eu estarei no evento da FliSol, dia 15 de abril, lá acredito eu que vai passar até online no YouTube, vou confirmar, caso for realmente isso. Eu recomendo aí você já deixar ativado o sininho aqui, me acompanhar também no Twitter, acompanhar nosso perfil também lá no nosso Instagram, que aí lá eu informo e atualizo essas informações. Mas lá no podcast, no evento da FliSol, que vai acontecer dia 15 de abril, a minha palestra está marcada para as 11 horas da manhã, tá? Cai num sábado. Então eu reforço aí para que você possa se inscrever também aqui pelo link, aqui o link está na descrição. Quando a gente fala desse uso da modelagem, a gente tem que entender a importância do detalhamento que a gente quer e para que a gente consiga entregar um bom projeto, né? E a modelagem em si, ele tem o objetivo de conversar com os clientes, com os seus colaboradores. Então, se eu estou fazendo a minha peça arquitetônica, tem um outro que está fazendo o de engenharia, né? O cálculo estrutural, pilar, viga e tal. E o outro, o hidráulico, e o outro, o elétrico. Precisa ser conversado. E como se conversa com isso? Com a modelagem, para evitar a interoperabilidade também na comunicação, que nós falamos na aula, no podcast anterior, e consequentemente também para evitar os erros no projeto, né? E aí, a modelagem em si, ela tem que entender também, o gestor do projeto tem que entender qual vai ser o LOD que vai ser usado, ou seja, o nível de detalhamento do projeto.
A gente tem o LOD 100, LOD 200, LOD 300, 350, 400 e 500. O 500 basicamente é um projeto as-built. É conseguir integrar arquitetônico, o estrutural com de detalhamento, o nosso projeto hidráulico e elétrico. Se caso aí tiver também o plano de prevenção de controle de incêndio também. Todos esses pontos, elas acabam sendo aglomeradas. Só que a gente entende que assim, LOD 500 é um nível de detalhamento tão rico, mas tão rico, é a mesma coisa assim, ó. Eu tô vendo no estrutural os vergalhões e os estribos. No hidráulico eu tô vendo as tubulações, quais são as conexões usadas. Na elétrica, quais são as peças, todos os detalhes ali de peças de caixa de passagem, por exemplo, e tal. Esse as-built todo, ele é necessário para alguns projetos, mas a gente também tem como reduzir ele também, tá? Isso eu explico, trago em breve aí no canal, vou trazer em outros cursos, mas quando realmente usar o LOD, né? O arquitetônico, por exemplo, projeto arquitetônico, eu não tô o arquitetônico, hidráulico, elétrico ali, eles não querem saber quantos vergalhões tem numa viga. Eles não querem saber quantos vergalhões e estribos tem no pilar. Entretanto, ele quer saber que ali tem um pilar. Então eu posso usar um LOD de 100 ali para enviar os meus colaboradores, né? O engenheiro ali, calculista, ele vai ter lá os dados de quantos estribos, quantas vergalhões vão ser usados ali. Entretanto, quando ele vai compartilhar o seu projeto, ele precisa passar pelo menos alguma informação limpa para os outros profissionais rodem o projeto, porque não adianta mandar um negócio pesado. Vamos imaginar que estamos fazendo um projeto projeto de kitnet de 3 andares, aquele prédio vai ter de kitnet, com 10 quartos, né, 10 casas, né, 10 kitnets e tal, 3 andares, ou seja, são 30 apartamentos aí, né, de kitnet. Imagina mandar esse projeto com a parte estrutural completa, detalhada, ali, os vergalhões, tudo. Cara, dependendo da situação, não vai nem abrir no projeto do seu colaborador. Então, para isso a gente precisa o gestor BIM, né, o BIM Management, com o Plan BIM, o BEP, né, perdão, é o plano de execução BIM, e precisa ter a definição de como vai ser comunicado a comunicação dos projetos. Por quê? Imagina, cara, não vai dar. Eu estou tentando aqui imaginar um hidráulico, projeto de hidráulico, o cara recebendo ali a viga, o projeto estrutural, com tudo detalhado. E o cara não vai conseguir abrir, velho. Dependendo do projeto ali, não consegue abrir. Então, a gente precisa entender qual é esse LOD, e isso quem faz é um gestor BIM, tá? O coordenador, ele tem a ideia de falar, olha, aqui é mais recomendado isso, recomendado aquilo. É o meu caso, por exemplo, eu vou fazer um projeto, eu vou falar, olha, para cá eu não posso mandar isso aqui para o meu outro colaborador, porque ele não vai conseguir abrir. O gestor, ele já tem isso definido, ele já tem que ter isso em mente, né? Outro item, né, que é muito importante, que é a cooperação, né? Ou seja, a colaboração eficaz entre diferentes disciplinas e membros da equipe é um pilar fundamental do processo BIM. É por isso que a gente usa o BCF, né? Tem se tornado cada vez mais importante para aprimorar essa colaboração. Basicamente, o BCF, para quem não conhece, é um formato de arquivo que permite a comunicação entre os colaboradores e a equipe, tá? Independente do software. O BIM, o FreeCAD, ele em breve, ele já tem um plugin, só que ele está tendo uma atualização, porque como a gente está atualizando, ou a gente não, né? No caso, o IORI que está atualizando o FreeCAD para ter
mais o IFC nativo, puro, dentro do FreeCAD, essa comunicação BCF vai facilitar muito mais ainda usando o FreeCAD. Então, fique atentos, tá? Eu vou trazer essa novidade em breve. Assim que estiver pronto, tal. Mas é muito crucial essa cooperação, porque isso entra no ponto anterior. Porque se eu consigo compreender, assim, tá? Vamos imaginar, vou fazer um resumo aqui, tá? Que é o seguinte: eu tenho uma casa, estou fazendo meu projeto de casa, eu faço ali, estou no arquitetônico, tá? Eu ponho lá minha esquadria. Nessa esquadria, no vão ali, no meio dessa esquadria, vai receber um pilar, porque o calculista ali falou, olha, aqui precisa de um pilar para segurar essa viga. Como que ele vai comunicar? Ele precisa dessa cooperação. E essa cooperação, esse BCF, ela tem que ser tão integrada, mas tão integrada, e aí uma peça muito fundamental do BIM, é no momento em que o engenheiro calculista está avisando para o arquitetônico, o hidráulico e o elétrico está recebendo a informação, porque isso vai mudar o projeto do arquitetônico, do elétrico, por exemplo. O cara não vai mais costurar a parede, ele vai ter que colocar por cima. Ah, mas por cima não dá, porque agora tem a viga. E aí, como que vai fazer? Vai fazer externo, né? Fazer aquela projeto meio que industrial, né? Que é aquele formato industrial de construção. Então, precisa ter uma boa conversa, uma boa cooperação entre os diversos profissionais para se ter um bom projeto em BIM, tá? E tudo isso envolve o gerenciamento da informação. Por quê? Se a gente consegue situar aqui que a modelagem, vocês estão vendo que a modelagem está sendo deixada de lado? Vocês percebem isso? A modelagem, como eu falei, ele é só uma modelagem do nosso banco de dados. O importante é o que está dentro, é a informação, é o I do BIM. O I do BIM é o importante. Então vocês conseguem visualizar essa situação. E isso entra com um podcast anterior que eu falei sobre a NBR 15965, o sistema de classificação, né? A padronização que a gente leva. E, consequentemente, essa padronização e tal, a gente entende também a automação, que seria o quinto pilar aqui no nosso BIM. Tá? Lembrando que, no caso, o quarto é a padronização. Tá? Então, a gente tem o gerenciamento da informação, consequentemente, ela anda paralelo com a automação e ela faz a integração com a automação. Por quê? O pilar da automação no processo BIM, ele refere-se à utilização de ferramentas e tecnologias automatizadas para a execução de tarefas. Então, com isso, eu consigo evitar a interoperabilidade também do software. Cara, vocês conseguem entender que não é só fazer um modelo 3D e colocar um projeto ali decoradinho e falar que aquilo é BIM? Tudo bem, pode ser que tenha projetos ali que sejam importantes. Por exemplo, eu vou lá fazer um projeto de decoração e aí, naquele quarto, o cliente está querendo fazer um lustre abaixo do nível. Ao invés de colocar ali numa altura boa, ele quer na altura da cama. Ele quer que faz o lustre, em vez de ter um abajur num criado mudo, ele quer ter essa luz na parede. Aí você vai precisar fazer um projeto de adaptação, entender como está a fiação para poder fazer a integração. E aí você faz essa reforma. Mas agora, qual é a luminária que vai usar? A luz, até você pode colocar essa informação da luz, tá? Você, olha, ele está usando a luz branca aqui, que tem as informações lá e tal. É que eu não sou muito chegado a essa parte da iluminação, da parte de elétrica em si, né? De quantas voltagens tem aquela lâmpada e etc. Mas isso é muito importante, porque aí você vai entender o cenário daquela região, daquele ambiente. Mas colocar
uma cama, colocar isso, colocar tudo decoradinho, isso já não é BIM, na minha visão. Mas aqui, só nesse projeto, onde eu estou pensando na reforma do cliente, claro, na parte de decoração ali, ó, o cliente está querendo aqui no meio, quer porque quer um lustre fixado na parede, não quer um abajur, ele quer o lustre na parede. Então, no tamanho da cama. Então, isso vai precisar de um BIM. Né? Para isso que a gente precisa do BIM. E se esse projeto ele já tem um modelo 3D, né, um modelo BIM ali envolvido, a gente consegue mapear, o profissional vai conseguir mapear e saber, olha, putz, o conduíte não está passando aqui, está passando muito longe. Muito longe. Então, o adequado aqui, em vez de costurar a parede, vai ser usar uma fita de LED. Aquela fita... não é fita LED. Tem um nome que eu usei recentemente. É uma fita elétrica até. Deixa eu só até saber aqui. Voltando aqui, é que eu tive uma pausa para poder lembrar o nome. É eletrofitas, né? Então, quando o profissional está montando ali o projeto e ele já tem a informação de que o conduíte ali de passagem está muito distante da onde o engenheiro, o profissional, o cliente pediu uma luminária fixa na parede, a gente tem que pensar, putz, vai fazer uma quebradeira, vai dar problema. Então, qual é uma recomendação aí que o profissional vai ter? Usar uma eletrofita. Porque aí uma eletrofita vai poder evitar o quebra-quebra e, consequentemente, fazer ali. Ou, por exemplo, vamos supor que está fazendo a reforma e vai quebrar a parede. Quebrei a parede. Agora dá para criar uma tubulação, uma caixa de passagem ali e uma passagem do conduíte. Para isso se usaria o BIM. Então, quando a gente tem esses 5 pilares bem compreendidos, modelagem, cooperação, gerenciamento da informação, padronização e automação, nós conseguimos entender que o BIM é muito mais do que uma peça 3D feita no Revit, feita no FreeCAD, seja ArchiCAD também. Então, ou seja, em resumo, BIM é um processo de trabalho colaborativo que utiliza tecnologia para centralizar as informações e facilitar a comunicação entre os membros da equipe. Não é fazer a peça 3D, fazer a biblioteca. Tem gente que carrega muita biblioteca aí e eu falo, não preciso disso. Sabe? Se você não trabalha com decoração e quer fazer um projeto em BIM, não trabalha com decoração, não vai correr atrás de peças 3D, modelagem. Usa um cru, um bem simples, para poder só de referência. Porque o importante está na informação da sua obra. Tá bem? Bom, pessoal, quero agradecer a atenção, quero agradecer também ao seu like, ao seu compartilhamento e também o seu comentário aqui sobre a sua visão do BIM. Eu quero agradecer também ao pessoal da FliSol, reforçando aqui o convite para vocês assistirem a palestra no dia 15 de abril, o link vai estar aqui na descrição. E se você quer se aprofundar ainda mais nos projetos em BIM, acesse o nosso site hrcompacta.com, beleza? Em breve vai ter uma novidade, hein? Eu não vou soltar o spoiler, mas eu quero te dar o gatilho da ansiedade aí, porque vai ter uma novidade muito, muito boa. Acredito que você vai gostar demais. Beleza? Um forte abraço. Se inscreva se você não é inscrito. E até mais.